Vamos tentar fazer bem forte. Diga assim: 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, as virgens sem número, mas uma é a minha amada. A minha amada. Quem é a noiva de Jesus aqui esta manhã? Tome seu assento e vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Todos nós sabemos que quando Deus resolveu fazer com que esta terra tivesse uma referência, a base do trono de Deus, segundo o próprio salmista, no Salmo 89, tem duas bases, são dois amortecedores do trono de Deus: sua justiça e sua misericórdia. A misericórdia é à direita, a justiça é à esquerda. Por quê? Porque Jesus sentou-se à destra de Deus e Ele é a sua misericórdia. Agora, a justiça e a misericórdia de Deus diz que quando o homem peca, Deus nos dá uma promessa de redenção. Por esta razão, Deus não pode se apresentar visivelmente a todos nós. Primeiro, porque nós não suportaríamos a sua presença. Não tem como olhar para o rosto de Deus estando em carne, osso, em vida e continuar vivo devido à santidade de Deus. Mas se Ele se apresentasse, sua voz estrondasse sobre esta terra e a terra tremesse ao ouvir a voz de Deus, seria muito fácil nós nos rendermos em sua glória e dizermos: eu tenho que temer a Deus, porque realmente, verdadeiramente Ele se apresentou diante de todos nós. Mas Deus não faz isso, porque se Ele fizesse isso, Ele ia impor sobre você a obrigação de acreditar nele e servi-lo, porque você vai temer. Mas Deus quer que você acredite e sirva a Deus sem mesmo vê-lo, mas acreditando nele, porque você sente Ele aqui esta manhã. Desta forma, então, Deus não pode ferir sua justiça e não pode ferir sua misericórdia. Então Deus se revelou na terra através de um povo. E como já disse o apóstolo, escolheu Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu ia te mostrar, far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão cresceu e acreditou na promessa de Deus, andou no deserto até que Deus lhe desse então um filho, filho da promessa, Isaque. De Isaque vem Jacó, de Jacó vem os 12 patriarcas, e no meio deles vem José. É vendido ao Egito, você conhece a história. Depois de 450 anos ou 430 anos, Deus vai levantar Moisés com 10 pragas no Egito e tirar o povo de lá. Sob o controle e a vida de Josué e Calebe, entram na terra da promessa, vence 15 nações inimigas, as muralhas de Jericó caem, e entre o período de juízes, 450 anos, Deus coloca 15 juízes em Israel, até o último juiz chamado Samuel, o único homem da Bíblia que tem 3 ministérios: é juiz, profeta e sacerdote. Em Samuel há uma mudança de governo em Israel, um país, um povo, uma terra que era teocrática, ou seja, o seu rei era Deus. Deus então percebe que o povo está pedindo a Samuel um rei, e Deus diz a Samuel: diga ao povo que tem duas opções: ou eles escolhem seu rei, ou eu tenho um rei que eu já escolhi. O povo então quis fazer de sua maneira, escolheu Saul. Saul reina 40 anos, com a morte de Saul entra Davi. Davi reina 40 anos, e na morte de Davi, prestes a chegar ao seu leito de morte, ele chama nas câmeras reais seu filho Salomão, que era o sucessor de Absalão, porque no coração de Davi o rei escolhido era Absalão. Mas a tragédia no meio da família, vocês conhecem a história, e com sua morte Deus lhe dá então um filho chamado Salomão, significa pacífico, paz. Salomão então, Absalom, ou seja, filho da paz, pacífico, paz. Deus então diz que é Salomão o sucessor de Davi. Davi então chama Salomão e lhe faz 3 pedidos. Na câmara real diz: coloca a mão debaixo da minha coxa, que era como um servo ou um filho jurava diante de um patriarca. E Davi diz assim: minhas mãos são sujas de sangue. Eu fui um rei, mas fui um rei guerreiro. Eu tive que lutar em muitas e muitas batalhas. Uma vez a minha espada grudou na minha mão com o sangue dos meus inimigos, porque eu fui um rei que tive que ir ao campo de batalha. E a única guerra que Davi perdeu foi quando ele não foi para a guerra. Ele estava na sacada, e da sacada desejou Batseba. É por isso que quando Deus te chama para um determinado serviço na obra de Deus, não adianta você fazer outro. Quem é do altar tem que estar no altar. Quem é para servir tem que servir, porque Deus te colocou no campo de batalha. E quando você não vai para a guerra, o inimigo pode te vencer, porque aí você está fraco.
Todo guerreiro só é forte quando está na guerra. É por isso que tem gente que acorda de manhã e fala: hoje eu tenho que arrumar uma guerra. Aleluia. Mas sua guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes infernais que estão nas regiões celestiais. Davi então diz a seu filho: eu queria construir para o meu Deus uma casa, mas quem tem mão suja de sangue não pode mexer com o que é santo. Porque tem gente que está na igreja, mas está ferida, e gente ferida espalha sangue aonde passa. Tem gente que precisa ser tratada, porque se não fecha a ferida, aonde ele passa ele diz: estou doendo. E aí quando dói, incomoda. E quando incomoda, ele quer colocar a culpa em alguém. Aí começa a semear o que não precisa. E é por isso que quando você vê alguém falando de alguém ou criticando alguma coisa demais, pode falar: você precisa ser tratado, você está ferido. E gente ferida espalha sangue e dor aonde passa. Davi então diz: eu sou um homem que mexi com sangue, não posso tocar no que é santo. Eu deixei nas câmeras reais riqueza, ouro, prata, cobre, para você construir o templo do meu Deus. E ele diz: jura por Deus que você construirá uma casa para o meu Deus? Ele disse: juro pelo teu Deus que eu vou construir uma casa para o Senhor. A segunda pedido de Davi é: seja homem. Meu Deus, seja homem. Um pai tem que deixar para um filho, por mais que você goste de deixar uma herança, é muito bom deixar condições financeiras, pagar uma faculdade e deixar uma casa, alguma coisinha para os seus filhos. Mas melhor ainda é deixar um legado. Seja homem, porque teu pai foi homem. Seja santo com Deus, porque Ele é santo. E Ele disse: tema ao meu Deus. E enquanto for fiel ao meu Deus, Deus será fiel com você. Salomão diz assim: eu os farei, meu pai. E ele até tentou, mas não conseguiu. O terceiro pedido que ele pede a seu filho é que ele disse: honre a palavra do meu Deus. E então Salomão disse: vou honrar a palavra do seu Deus. Davi morre. Salomão assenta no trono. E quando assenta no trono, jovem Salomão tem a responsabilidade de ser sucessor do maior rei que Israel conheceu. E tendo esta responsabilidade, eu acho muito lindo a humildade em que Salomão começa. É terrível como ele termina, mas por amor a seu pai Davi, Deus ainda alcançou salvação a Salomão. E eu creio nisso. Por quê? Porque Deus traz ao filho, não somente como a Bíblia diz, a maldição vem sobre a terceira, quarta geração, mas a bênção de Deus sobre um pai que é crente também vem sobre o filho, há muitas gerações. E eu profetizo esta manhã, quem é pai aqui, quem é mãe, eu profetizo que a tua casa vai estar no céu com você. Seus filhos não foram gerados para conhecer o inferno. Sua casa e sua família vai ser heranças de Deus lá em cima na glória. Então olhe para mim. Salomão assenta no trono e ele reúne 3 grupos de pessoas. À sua esquerda ele colocou os levitas, à sua direita colocou os sacerdotes, e diante dele ele chamou os que estavam ainda vivos, os chamados valentes de Davi, os homens que andaram ao lado de seu pai. E ele perguntou aos levitas sobre a ordem dos sacerdotes: o que vocês já fizeram para Deus? E eles disseram: levantamos o altar de incenso, adoramos a Deus, compomos músicas de adoração ao Senhor. E ele perguntou aos sacerdotes: o que vocês já fizeram um dia para o Deus de Davi, para o Deus de Israel? E eles disseram: um dia nós oferecemos ao Deus de Israel 7 bois em holocausto no altar de bronze. E então perguntaram aos valentes: vocês que andaram com meu pai, foram em tantas batalhas, lutaram contra os filisteus e tantos inimigos que vieram contra a nossa nação, o que meu pai em vida já fez para o seu Deus que está lá em cima no céu? E eles responderam: seu pai um dia, do nascer do sol ao pôr do sol, ofereceu para Deus 100 bois em holocausto diante do altar do Senhor. Ele olhou e disse: levitas, sacerdotes e valentes, sábios de Davi, ministros do meu pai, como eu sou um moço e tenho tamanha responsabilidade, e eu sei tudo que os senhores já fizeram, só tem um jeito de governar o grande povo de Deus. E é muito lindo porque o pronome que ele usa no diálogo com Deus, ele diz: eu quero sabedoria para entrar e sair diante do teu povo. Ele disse teu povo, ele não disse meu povo, porque tem gente que não tem nada, mas tudo que ele pensa que não tem, ele já disse que é dele. Mas só pode ser honrado por Deus quando tudo que você tem não é seu, mas é de Deus. Você só administra aqui na terra. E ele diz teu povo. E ele disse: só tem um jeito. Ele falou: qual? Eu tenho que fazer para Deus o que ninguém nunca fez.
Porque se eu fizer para Deus o que ninguém nunca fez, Deus vai fazer por mim o que ninguém jamais poderia fazer. Não, você não entendeu. Como ontem é sábado, todo mundo tomou aquele banho gostoso, tá todo mundo cheiroso, porque quando eu entrei aqui dá um cheiro de boticário com rinodê e jequiti. Levante a mão direita para o céu. Tem até os importados aí, o apóstolo está com importado. Levante o dedinho assim de profeta. Isso, o dedinho de profeta, assim, dedo de profeta. Aponta para alguém, diga bem forte: se você fizer para Deus o que ninguém nunca fez, Deus vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Quem acredita nisso, pleno em Cristo, em Pirituba, levanta a mão e dá um grito de glória para adorar. Ele subiu no monte, do nascer do sol ao pôr do sol, apóstolo, 1000 bois em holocausto. Quantos bois? No final do dia o monte treme, a voz de Deus ecoa: Salomão, filho de Davi, o que queres que eu te faça? Não, eu vou repetir. Eu não sei como é que é o seu nome. Eu vou dizer 1, 2, 3, você fala o teu nome. 1, 2, 3. Não, grita, eu não ouvi. Então é o seu nome que Deus está falando. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quem crê nessa palavra, dá um glória para ele. Salomão disse: eu não quero ouro, nem prata, nem riquezas. Eu só quero uma coisa: eu quero sabedoria. Aí Deus responde do céu: como não me pediste nem prata, nem ouro, nem riqueza, nem glória, nem longevidade de vida, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar a sabedoria. Porque antes de Salomão e nem depois de Salomão, na terra haverá um homem mais sábio do que Salomão. Deus também disse para Salomão: como me pediu só a sabedoria, eu vou lhe dar mais, vou lhe dar riquezas, ouro e prata como as campinas bravas que nascem pelas planícies. Ou seja, ouro e prata como erva daninha. Disse mais Deus: vou dar mais, Salomão. Enquanto for fiel comigo, serei fiel contigo, e eu vou fechar as fronteiras de Israel. Enquanto você for rei, não haverá guerra, e nenhum inimigo entrará nas fronteiras de Israel. Ele disse mais: o que? Enquanto for fiel comigo, te dou longevidade de vida, ninguém te toca, enfermidade nenhuma vem sobre a tua casa. Aonde você estiver, a minha bênção estará sobre você. Salomão então volta, retorna, senta no templo e agora começa a governar Israel. E com uma mente brilhante, com a sabedoria de Deus, e tomado de um sentimento inicial de humildade, porque todo mundo começa bem. Começar bem é normal, difícil é terminar bem. Porque quando você começa a trabalhar, quando começa na igreja, quando é novo convertido, quando é novo obreiro, nos primeiros anos é a coisa mais linda do mundo. Aí depois, aleluia! Mas olhe para cá. Salomão começa então a construir o templo de Deus. Ele demorou 7 anos para fazer o templo de Deus, mas a vaidade começou a entrar em seu coração, e ele demorou 13 anos para fazer sua casa. Ele, como tinha uma mente brilhante, a primeira coisa que ele fez, ele percebeu que todas as nações vizinhas tinham escravos. Então ele sancionou uma lei. Ele disse: a partir de hoje em Israel não haverá escravos, e quem vier de outras nações para trabalhar na construção do templo e do palácio do rei e dos muros de Jerusalém, pode ter certeza, você terá salário. Então vieram trabalhadores estrangeiros, e chegou para trabalhar para o rei Salomão, segundo a Bíblia, lá no livro de Crônicas, capítulo 2, e no segundo livro dos reis, capítulo de número 10, a seguir, no primeiro livro dos reis, capítulo de número 10 a seguir, você vai encontrar a história, que diz que vieram trabalhar para o rei 153.600 empregados. Os empregados do reino de Salomão foram divididos em 3 partes. 70.000 homens subiu as montanhas para cortar madeira de acácia, cedro do Líbano, madeira de cetim. 80.000 homens buscavam pedras preciosas, ouro, prata e joias. 3.600 inspetores. O que é que esses homens faziam? Andavam no meio dos trabalhadores e diziam: trabalhe, Salomão precisa mais de ouro, prata, joias, riqueza para construir o grande templo de Deus. A receita anual de Israel foi aumentando, e segundo o historiador, e o próprio texto bíblico diz, que a receita de Israel era 666 talentos de ouro. 666 talentos de ouro. Um talento de ouro pesa 34 quilos. Uma matemática rápida: 34 vezes 666, 22.644 quilos de ouro, que eram retirados todos os anos das terras de Israel.
Salomão começou, como não tinha guerra, a formar uma tropa bélica tão temida que ninguém tinha coragem de entrar no território de Israel para fazer guerra com eles. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os cavaleiros de Salomão eram divididos em dois grupos. 6.000 cuidavam das fronteiras, cercavam o palácio e cuidavam do povo. 6.000 homens cuidavam da segurança pessoal do rei. José, o historiador bíblico, diz que quando Salomão descia do alto do seu palácio, montado em seu cavalo real, 6.000 jovens acompanhavam ele. Toda manhã, bem cedo, ele descia do palácio para tomar um banho em uma água cristalina de um riacho próximo ao seu palácio. Quando ele ia descendo do monte, cavalgando, o cabelo dos moços que o seguiam eram compridos, jogados sobre eles papelotes de ouro. E então os raios do sol batiam no cabelo daqueles moços e parecia que o rosto deles brilhava. E quando iam descendo do monte, a caminho do riacho, a nação se curvava e dizia: longa vida ao grande rei Salomão, o maior homem que Deus levantou na terra. Salomão então não só isto, se engrandeceu a tamanha que em seu governo, em seu território, não tinha plástico, copos de vidro, de prata, não, talheres, pratos, copos, eram tudo de ouro. 80.000 copos de ouro no palácio. Ele tinha 30.000 pratos de ouro, talheres de ouro. O trono dele era de ouro e de marfim, e todos os degraus de ouro maciço. A glória de Salomão era tamanha que ele foi crescendo. Eclesiastes capítulo 2 diz que ele disse que tudo que seus olhos desejaram, ele não se privou em ter. Se ele soubesse que tinha um tangedor, esse tecladista tão abençoado, que eu gosto muito de estar ao lado, tocando esse piano, ele diria: eu quero buscá-lo. Como é o nome dele? Léo, eu quero buscar o Léo. E você viajaria lá para Israel. As fronteiras se abririam, mesmo que tivesse fechada, e você ia tocar só uma música para o rei, e o rei te daria um baú de ouro e te mandaria para casa. Homens saíam do palácio, viajavam em toda a terra para buscar uma orquídea rara, para buscar uma planta diferente, porque em seu jardim suspenso ele colocou todas as especiarias de plantas que haviam em toda a terra. Ele mandou buscar todo tipo de vinho que existia em toda a terra, hortas, jardins. Ele conseguiu abrir um canal fluvial que fazia com que as naus de Tarse teriam acesso até Israel, porque a pior bacia hidrográfica do Oriente Médio está ali. Ele conseguiu fazer uma via fluvial e fazer com que os navios entrassem nas terras de Israel. Criou um porto, acesso, todos queriam vê-lo, conhecê-lo, conhecer sua glória. A Bíblia diz que ele tinha 300 princesas e 700 concubinas. Não pense, senhores e senhoras, que ele tinha relacionamento com todas elas. Não, eram jogos políticos. Um rei vizinho queria exportar para Israel, queria importar de Israel. Então pegava a filha, donzela, e casava com Salomão, para dizer: minha filha está sob a tutela do rei, e então este rei está protegido belicamente e financeiramente sobre o governo de Salomão. Ele então tinha todos a terra diante dos seus olhos, e todos queriam vê-lo e conhecê-lo. A rainha de Sabá saiu dos confins da terra, pegou toda a sua glória, ouro e prata, baús de presente, levou para o rei. E quando chegou e viu a glória do que Deus tinha lhe dado, ela desmaiou. E ao voltar em si, ela disse: tudo que me disseram não se compara aos que os meus olhos estão vendo na glória que Deus deu ao grande rei Salomão. Levante a mão direita para o céu, bata no seu peito e diga: todos gritaram. Mais forte, todos gritavam. Todos gritavam, retorno. Todos gritavam: Salomão é o maior rei da terra. E eles diziam: nunca houve, nunca haverá um rei comparado ao grande Salomão. Mas no capítulo 12 do livro de Mateus, a partir do versículo 42, Mateus escreve que um certo sábado entrou nas terras áridas da Palestina, atravessando a Galileia, chegando na Judéia, e quando parou em frente ao grande templo de Salomão, um manso nazareno, sem parecer, sem formosura, que Isaías disse que era como raiz
existe uma terra seca, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, bateu a mão no peito e diz: aqui está quem é maior do que o rei Salomão. Você não entendeu? Levanta a mão direita para o céu, levanta a esquerda para o céu. A direita sobre o ombro de quem está à direita, a esquerda sobre o ombro de quem está à esquerda, em cima da roupa, respeitando as autoridades de saúde. Dá uma chacoalhadinha nesse crente até ele entender. E diga: quando a rainha de Sabá foi dar presentes a Salomão, ele disse: não precisa. Chacoalhe o irmão, diga: ele disse: eu tenho tudo. E ele disse assim: escolhe no meu reino o que você quiser e leva com você. Eu venho esta manhã em São Paulo, Zona Oeste, Pirituba. Eu venho esta manhã na Pleno em Cristo para te dizer: se Salomão disse isso à rainha de Sabá, e se Jesus é maior do que Salomão, Jesus está te dizendo esta manhã: escolhe no meu reino, escolhe no meu reino. Eu estou ouvindo um barulho do céu, apóstolo Rodrigo Salgado. Eu estou ouvindo um barulho de janelas abertas. Há uma nuvem de glória e de bênçãos vindo sobre esta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus: você vai ter este ano o melhor Natal que você possa imaginar. Quem acredita nisso, bate o pé, bate palma, abre a boca, dá um grito de... Estou concluindo. Mas um dia Salomão disse: eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Mas eu queria saber um pouquinho como é o povo. Eu quero saber como que o povo de verdade vive. Porque daqui do palácio é fácil você imaginar, mas eu queria saber como é estar lá no meio do povo. Então ele disse: eu quero andar no meio do povo. E alguém falou: mas Salomão, com 6.000 seguranças vai ser difícil o senhor ter acesso ao povo. Ele disse: mas eu vou disfarçado. Então de madrugada, bem cedo, ele colocou uma roupa diferente, tirou a coroa, tirou o anel de rei, as sandálias de rei, a túnica de rei, pediu uma capa de couro de pastor de ovelhas, um cinto de pastor e um cajado de pastor. E ele disse: eu vou visitar o povo. E ele foi cedinho saindo do palácio. Os atalaias levantaram as lanças e disseram: alto lá, pastor de ovelhas, aonde você vai? E o pastor disse: quero conhecer o rei. Eu quero passear por São Paulo, quero dar uma olhadinha, vou comer um pastelzinho na feira, depois vou lá na 25, passar na Santa Efigênia, no Brás, e vou terminar o dia lá em Pirituba. Aí o rei chegou no mercadão municipal, disse: me dá um... Ele não pode comer presunto, que é judeu, mas me dá um pastelzinho de outra coisa. E ele está comendo um pastelzinho e perguntou para o povo: o que vocês acham do rei? Ah, o rei está bom nisso, mas não está bom naquilo. Gasolina R$6, ninguém está aguentando. Aí ele vai indo. E perguntou para o outro: como está a segurança? Falou: segurança está bom, mas é isso, aquilo, aquela coisa que todo líder tem que passar. Um gosta, outro não gosta. E ele foi anotando para ver se melhorava. Foi conhecendo, o sol está se pondo. E alguém lhe disse: você já conheceu tudo? Ele disse: acho que sim. Já esteve no lagar? E ele disse, pensou: nem eu sendo rei sei o que é este lagar. Ele disse: aonde fica? Na parte mais baixa de Jerusalém. E ele foi descendo no lagar. E quando ele entrou no lagar, ele viu que tinha um muro. E nesse muro, torres. E nas torres haviam 7 jovens, cada um deles com trombetas de ouro na mão, vestidos de branco. E ele perguntou aos 2 soldados da porta, disse: por que esta muralha? Por que os soldados? E por que as trombetas? E eles disseram: é porque o rei nunca esteve aqui. E se um dia o rei chegar para nos visitar, as trombetas vão tocar, avisando que o rei está chegando. As portas se abriram e ele entrou no lagar. E haviam moças, donzelas, vestidas de branco, pisando uva e cantando hinos de adoração a Deus, e preparando vinhos. E ele disse: que lagar lindo, que lugar maravilhoso. Mas ele percebeu que todos os lagares tinham várias jovens, mas no lagar do centro tinha uma única moça, morena, donzela do deserto. E ele se aproximou dela e disse: moça, por
Porque todos os lagares têm várias jovens, mas aqui neste lagar, só você, sozinha e solitária, pisa uva debaixo do sol do deserto? E ela respondeu: sabe por quê, pastor de ovelhas? É porque eu fui a escolhida. Eu sou a única que piso a uva e preparo o vinho que o meu rei bebe. Eu fui a escolhida para cuidar do meu rei. Ele olhou para ela e disse: qual é o seu nome? E ela respondeu: meu nome é Sulamita. E ela pisando uva. E ele disse: me diga uma coisa, moça. E ela respondeu: sim, pastor de ovelhas. Por que que todas as moças que eu estou vendo aqui, inclusive você, vestidas de branco e pisando uva, mas sua roupa, vestido, a roupa de todas vocês é branca, resplandecente. Sua roupa não tem mancha, nem sujeira, nem defeito. Ela disse: sabe por quê, pastor de ovelhas? E uma lágrima começou a descer. Ela disse: porque todos os dias nós ficamos ansiosas e na esperança de um dia o rei vir nos visitar. E então todo dia tem um riacho aqui embaixo de águas cristalinas. Quando uma mancha cai no vestido, nós corremos lá, tomamos um banho de água limpa e cristalina, porque quando o meu rei chegar de surpresa para nos visitar, ele não pode encontrar mancha no meu vestido, nem sujeira na minha roupa. Eu vou estar branca e resplandecente. Você não entendeu? Tem um riacho aqui hoje em Pirituba, São Paulo. Há um riacho de glória aqui esta manhã. Quem está sentindo, fica em pé só um instante para receber essa palavra. Levanta as mãos, faz assim, como se a água estivesse caindo sobre a sua cabeça. Diga bem forte. Diga: não importa. Não, faz melhor. Para convencer você mesmo é mais difícil. Convence alguém do teu lado. Aponta o dedinho para ele. Abra um sorriso pentecostal. Sorriso com barulho. Diga: aleluia. Diga: não importa o que você fez há 10 anos atrás, ou há 10 horas atrás. Se você esta manhã está de coração aberto para receber algo de Deus, entra debaixo do riacho de águas cristalinas. Deixa o diabo vencido, porque ele não pode te acusar. Na tua roupa não tem mancha, não tem defeito. Quem acredita, levanta a mão, dá um grito de glória. Em pé mesmo. Quem está sentindo? Quem está sentindo as águas que está aí no trono de Deus estão passando sobre as nossas vidas para deixar o diabo preocupado, porque você vai ter a melhor semana deste ano? Levanta a mão e dá um grito de glória. Teclado, vem com o som. Há um banho de renovação, há um banho de refrigério, há um banho de graça, há um banho de Deus em sua vida. Sinta, sinta, saia renovado das águas do Espírito. Escute, pastor de ovelhas diz para a moça do deserto: Deus te abençoe. Estou indo. E quando ele vira com o cajado e vai saindo, a moça grita: alto lá, pastor de ovelhas! E ele vira: diga, moça do deserto, virgem que trabalha para o rei no deserto e que espera um dia a visita do rei, o que deseja? Ela olhou para ele e em lágrimas disse: você não é pastor de ovelhas.
Ela diz: por quê? Você não fala como pastor de ovelhas, você fala como rei. Você não anda como pastor de ovelhas, você anda como rei. Você não tem mão de pastor de ovelhas, você tem mãos de rei. Tem marca de anel em seu dedo. Sua pele não conhece o sol, você tem pele de rei. Ele olhou para ela e disse: tirou sua túnica e mostrou seus cabelos compridos. Olhou para ela e disse: eu não sou pastor de ovelhas, eu sou teu rei. Eu passei por dentro de Jerusalém, mas ninguém me reconheceu. Porquanto Israel não me reconheceu e tu me reconheceste, eu vou te deixar uma promessa, amada minha. Eu vou voltar para o meu palácio, eu vou preparar um lugar, eu vou preparar uma mesa, eu vou preparar um quarto, eu vou preparar uma coroa, eu vou preparar roupas novas, eu vou preparar um trono, eu vou preparar um estandarte de glória, eu vou preparar um cortejo, eu vou te preparar um palácio. E depois eu vou voltar de novo, porque a primeira vez eu vim vestido de pastor de ovelhas, mas da segunda vez eu vou vir montado em um cavalo branco, eu vou vir com coroa de rei, porque eu vou voltar para esta terra para te buscar, amada minha, e te levar para o meu palácio. Alguém aqui esta manhã em Pirituba está esperando o rei. Faz assim. Você pode pisar uva? Pisa aí. Vai, pisa. Pisa. E diga: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga: estamos te aguardando, ó Rei. Estamos te esperando, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Cantares capítulo 2 diz assim: ei-lo aí, ei-lo aí, que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Eis que ouço a voz do meu amado. Meu amado é semelhante ao gão, ao filho da gazela. Ei-lo aí que está chegando. E do alto, quando os moços viram o rei descendo com seus cavalos e cavaleiros, eles começaram, levanta as mãos, fecha os olhos, eles começaram a tocar um instrumento, avisando que o rei está chegando. E se o rei chegasse aqui agora, o barulho seria mais ou menos assim. Mantendo aí um distanciamento do que possível. Está todo mundo de máscara, parabéns por isso. Vire assim em direção a alguém, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Olha para ele, para ela, vai pisando a uva, pisa a uva falando.
Diga forte: eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Diga: mas o Rei nos deu uma palavra. Continua pisando a uva, continua trabalhando no deserto. Mesmo que o sol está forte, mesmo que os dias estão pesados e terríveis, diga para ele, diga para ela: quando estiver cansado ou fraco ou fraca, desce no riacho, toma um banho de águas cristalinas, mas volta para cá, porque a trombeta vai tocar, o Rei vai chegar e eu vou te ver lá no céu. Dá um abraço apertado em 2, 3, 4 pessoas e diga: eu vou te esperar lá em cima.